O economista Augusto Mateus é convidado deste grande jornal, como habitualmente às quintas-feiras. Boa tarde, professor. Boa tarde. Este discurso de Mário Draghi até teve algumas novidades importantes, apesar de não ser aquelas que os investidores queriam ouvir. Não, digamos, quer a medida já antecipada de descida da taxa diretora, quer, digamos, o apoio do Banco Central na melhoria das condições de financiamento da atividade económica, seja por reduzir as obrigações, digamos, da banca comercial, seja por criar esta facilidade que foi anunciada, porque há muita liquidez de curto prazo. O problema é quando passamos do curto para o médio-curto. Para o longo, então? O longo é o médio. Não é? Tudo isto, os prazos são muito função da nossa maior ou menor incerteza, não é? Portanto, é uma decisão positiva. Depois, o Banco Central Europeu, obviamente, não pode fazer outra coisa que não seja reportar-se àquilo que são as regras do jogo. As regras do jogo são aquelas que o atual governador disse, nomeadamente porque nós temos algumas regras que limitam a dimensão da política monetária e, portanto, que tornam tudo isto muito rígido. São regras que seriam aceitáveis num contexto em que tudo funcionasse bem na globalização e na economia europeia. As coisas atualmente não funcionam muito bem nem num lado nem no outro, não é? E, portanto, nós somos inteligentes quando definimos coisas corretas, somos relativamente estúpidos quando coisas que eram corretas num certo momento deixam de ser aplicáveis num momento em que tudo se alterou, não é? E é difícil corrigi-las. E, portanto, eu creio que a questão que se coloca não deve ser a de que há uma decepção, porque, digamos, a alteração de situação não pode ser feita pelo Banco Central Europeu. Nós não poderíamos entrar numa lógica de prática do Banco Central Europeu não suportada por regras nem por tratados, mesmo que fosse considerada útil, não é? Aquilo que nós temos pela frente aqui corremos riscos gravíssimos de recessão e mesmo de depressão, porque perante uma crise de emprego e uma crise de atividade económica associada a uma crise de dívida e de sobredespesa, nós estamos a tomar medidas que são medidas em todos os lados, política orçamental, política monetária, que são medidas de recessão e, portanto, e de austeridade e, portanto, e de limitação da liquidez e de dificultar despesa a boa e a má. Dificultar a má despesa é bom, dificultar a boa despesa não é muito inteligente e, portanto, nós não vamos ter solução sem alterar esta situação. Mas, obviamente, que a questão de fundo é a questão do governo económico da Europa e a questão de como se... Eu acho que toda a gente percebeu que o tempo começa a faltar e que a encenação do poder não resolve nenhuma questão. E, portanto, nós temos os governantes que temos, tomamos as decisões que tomamos à escala europeia, as coisas vão ficando claras, mais claras talvez para os cidadãos, mas nós temos que esperar que esta cimeira faça coisas simples, porque algumas são coisas que demoram tempo a fazer, porque têm que ser, digamos, não há outra maneira de o fazer a não ser mexer em tratados, seguir processo de ratificação e, portanto, não há soluções de curto prazo desse ponto de vista. Mas há algumas questões que têm que ser feitas, porque, obviamente, o que é preciso é criar a confiança de que a Europa está no bom caminho para se adaptar a uma nova realidade, que é a sua própria crise e a alteração da globalização. E, portanto, isso é inevitável. Esta cimeira está tudo em aberto. Esta cimeira pode não tomar nenhuma decisão, e seria um desastre. Pode tomar algumas decisões que serão úteis. Não creio que tome decisões inúteis ou erradas. Pode tomar decisões insuficientes e é isso que temos que esperar que não venha a acontecer. A solução das eurobonds que chegou a ser pensada não é o mecanismo correto? Não estará em cima da mesa nesta cimeira? Eu acho que talvez seja mais simples para as pessoas entenderem três coisas que estão em cima da mesa. Uma coisa é, a Europa construiu-se alargando e aprofundando, alargando e aprofundando, alargando. Portanto, o que é que isto significa? Significa que a Europa começou-se a construir para termos paz e não andarmos em guerras na Europa. Supostamente acima de uma guerra que tornou-se uma União Económica. Enfim. E depois começou a construir um projeto de
de uma união, que é uma união de povos, uma união de Estados, uma união de regiões, uma união de cidades. A Europa nunca será um Estado federal típico, portanto o projeto europeu tem essa vantagem e essa eventual desvantagem, que é não está a imitar nada que nós já conhecemos. Nós não podemos fazer uma Europa que seja os Estados Unidos da Europa, ou uma Europa que seja um Estado federal como a Alemanha. Não é isso que vamos fazer. E, portanto, a vantagem é que podemos fazer uma coisa original e adequada, ou podemos sussurrar. Estamos agora a perceber que é muito mais difícil do que imaginamos, penso eu também. E, portanto, deste ponto de vista, eu creio que o primeiro problema é que a Europa não foi capaz de reduzir as disparidades internas. Não é conversa sobre desigualdades, que isso é outro assunto. Conversa sobre desigualdades não é muito importante, corrigir desigualdades negativas é importantíssimo, mas o que eu estou a falar é quando nós alargamos a Sul, quando nós alargamos ao Mediterrâneo, quando alargamos a vários países que entram na União Europeia com níveis de desenvolvimento muitíssimo diferentes, nós temos de ter políticas de coesão, políticas de convergência que corram bem. Ora, o que é facto é que nós temos hoje os 5 países mais atrapalhados, são exatamente aqueles que sempre tiveram preocupações de coesão. E, portanto, a primeira coisa é preciso corrigir tudo isso, é preciso fazer coisas melhores, porque senão o aprofundamento não funciona. E, portanto, 2014-2020 é o próximo ciclo de fundos estruturais, não precisamos de mudar tratado, precisamos só de fazer bem isso, de alocar as regras, os meios e de gastar bem o dinheiro. Em segundo lugar, nós criámos um Pacto de Estabilidade e Crescimento, articulado com a União Económica e Monetária e, portanto, com a criação do euro, que não funciona. Aquilo que era para ser excepcional passou permanente, que são déficits excessivos. Foi violado por quase todos os países. O que é que está em cima da mesa? Isso penso que é interessante e creio que pode sair desta cimeira. É a ideia de... Eu penso que são 2 ideias que podem sair e que não são muito difíceis. É a ideia de conseguir uma regra que seja simultaneamente europeia e nacional. Isto é, uma regra que é para a União Europeia no seu conjunto, mas que tem que ser adotada pelos países. Isto não custa muito, nós podemos adotá-la de uma forma branda, podemos, digamos, a forma mais elaborada do ponto de vista jurídico e constitucional é mexer nos tratados e mexer nas constituições, mas nós temos aquilo que chamamos leis reforçadas e, portanto, podemos vir a fazer isso da forma mais exigente, que demora mais tempo durante 2012, mas podemos fazer já a adoção de um conjunto de decisões de lei reforçada, quer à escala comunitária, quer à escala dos países. O que é que isso significa? Significa introduzir uma disciplina, uma regra do ponto de vista da gestão dos orçamentos, em que haja a garantia ex ante e não ex post de que as finanças públicas são sustentáveis. As declarações que foram transmitidas, por exemplo, numa conferência do nosso ex-primeiro-ministro, mostram bem a importância disto, não é? Mostram bem a importância, quando há governantes que pensam que a dívida não se paga, mostra bem a importância deste tipo de coisas. Portanto, se nós conseguimos passar de uma regra ex post, a correção de um déficit excessivo, para uma regra ex ante, ela tem que ser muito bem pensada. Não deve ser centrada no déficit, deve ser centrada no nível da dívida. E isso depois permitiria até coisas mais ousadas do ponto de vista de haver uma parte da dívida em que cada país é deixado, digamos, à sua sorte do ponto de vista das suas capacidades e dificuldades, mas outra parte não, desde que se respeita a disciplina comum. Portanto, isso creio que é possível fazer e, portanto, introduzir uma regra de estabilidade orçamental baseada em níveis de endividamento que seja controlada permanentemente, não creio que seja mau. Creio que é bom, dada a lógica das práticas de governação que se tem estabelecido na Europa e, portanto, ajudaria e daria grande credibilidade ao governo económico na Europa. Falta a componente de uma política monetária mais completa. A mim agrada-me que a Europa tenha um credor de última instância. Não tem necessariamente que ser como todos os outros bancos centrais, mas parte dessa função pode vir a ter que ser assumida pelo Banco Central Europeu, outra parte pode ser assumida pelo Sistema Europeu de Bancos Centrais e pelos bancos centrais. Portanto, nós temos que pensar bem nessa matéria, não podemos ter uma política monetária em que não existe essa lógica de credor de última instância. A lógica de credor de última instância não é uma lógica de alguém que está sempre disponível para cobrir os erros e os excessos Essa tal má governação. Seja quem for, não teria credibilidade. Portanto, e depois temos outra coisa que é, o euro não tem por trás dele uma política monetária que faça a gestão do seu valor externo, o que é uma coisa quase inadmissível, não é?
Amadorismo na concepção? Não, é uma lógica que está muito ligada à ideia de que o mandato do Banco Central é muito estrito e que tem que controlar os preços para não se afastarem muito para cima de 2% e, portanto, se eu puder ter um euro apreciado, isso facilita muito a vida. Só que à custa do emprego, à custa da competitividade e, portanto, dificulta muito a vida dos países e das empresas menos competitivas, não é? E, portanto, gera dificuldades novas do ponto de vista da coesão na Europa. Portanto, se nós conseguirmos ter a perspectiva de que vamos ter que fazer coisas melhores do ponto de vista da coesão, dos fundos estruturais no horizonte 2014-2020 e começamos a preparar isso bem. E desde que a Cimeira possa dar algum sinal desse ponto de vista que presta atenção a essa política de coesão e convergência, não para já, mas como alavanca de tornar os países mais em dificuldade e menos desenvolvidos mais rapidamente próximos dos países mais avançados. Se conseguirmos estabelecer uma regra inteligente que pode ser feita em 2 passos, coisas adotadas já e depois mexidas nos tratados e nas Constituições, se conseguirmos uma lógica em que o Banco Central tem o seu mandato, mas podíamos fazer uma coisa que era bastante inteligente e que não temos feito, que é, o que nós precisamos é, o Banco Central tem essa preocupação com a inflação. Sim, ainda hoje vimos que desceu a taxa para 1%, onde teve durante muito tempo. Há um equívoco que é, o Banco Central não tem grande poder para estimular a economia. Só pode estimular do ponto de vista de ter uma política monetária que seja mais permissiva ao investimento. Ora, não é com uma baixa da taxa de juros que eu faço investimento. Eu faço investimento com financiamento de bons projetos. Portanto, o problema da política monetária é sempre ajudar a economia pelo lado do financiamento, não pelo lado da taxa de juros. Se eu não tenho possibilidade de libertar num investimento uma taxa de rendibilidade de 4, 5%, enfim, não vale a pena investir. E, portanto, não é por ter a taxa de juros a 2, passando para 1, que vai criar muito investimento. Então, qual é que tem que ser o papel do BCE no futuro? É essa que o papel do BCE é um papel de garantir que a economia europeia, que as economias europeias são economias muito disciplinadas, com uma moeda forte e com baixa inflação. Se nós conseguirmos isso, a Europa transforma-se num sítio atrativo do ponto de vista do investimento e da aplicação de capitais. Portanto, esse é um valor importante. Passa a ser seguro, alguém que supervisiona. Sim. E, portanto, precisamos de aliar isso ao crescimento económico. Aquilo que nos está a acontecer é, começamos com um problema de liquidez, e estamos a transformar um problema de liquidez num problema de solvência, porque as medidas que estamos a tomar para corrigir a liquidez estamos a destruir o crescimento, e ao destruirmos o crescimento estamos a limitar a capacidade de pagar a dívida. Há uma nota muito importante que eu gostava de deixar, que é, há um único país na Europa onde o peso da dívida soberana tomada por não-europeus é significativo, que é a França. Cerca de 36, 37%. Todos os outros, a dívida tomada por não-europeus é inferior a 10%, ou ronda aos 10%. O que significa que, em grande parte, quando vocês, nos vossos jornais, falam sempre dos mercados... Estamos a falar do mercado europeu, porque são os que emprestam uns aos outros. Estão a falar de uma realidade que pode ser solucionada pelos europeus. E, portanto, nós o que temos é que refazer, como vários dos nossos presidentes ou primeiros-ministros da Europa vão dizendo, mas muito em encenação e pouco em realidade, temos que refundar o projeto europeu. Não é nada complicado. Temos que definir quais são os nossos grandes problemas económicos, ano a ano. Há uma cimeira na primavera, um bom sítio para definir quais são as nossas grandes prioridades. Pode haver anos em que seja a inflação, pode haver anos em que seja o crescimento económico e o emprego, pode haver anos em que seja o reequilíbrio das empresas e do Estado. Enfim, a política económica tem que se adaptar às conjunturas, a economia vive nesta lógica de ciclos e, portanto, se nós conseguirmos dar sinais claros de que vamos pôr ordem na disciplina orçamental e torná-la sustentável, que vamos convergir fiscalmente, que é uma coisa que tem sido difícil na Europa, e se conseguirmos ajustar a política monetária a esta necessidade, enfim, podemos, de alguma maneira, fugir desta situação um pouco complicada em que estamos e, sobretudo, deste subjetivismo em que toda a gente fala do fim do euro, toda a gente fala do fim da Europa, como se fosse uma coisa fácil ou possível. Há aqui um fator negativo que eu acho que nos ajuda, que é os custos do fim do euro, ou os custos da desconstrução europeia, são de tal maneira brutais que devem incentivar a não haver aventuras. Se calhar é isso que acontece com a senhora Angela Merkel, é saber muito bem os custos e quinces. A crise sistémica está desenhada, ninguém a pode esquecer, e, portanto, nós temos os ingredientes todos de preocupação. E, ainda que não tenhamos, minha opinião,
partilhada, infelizmente, por muitas pessoas. Ainda que não tenhamos estadistas, atualmente, nestas reuniões, temos governantes democráticos, cheios de responsabilidade e também cheios de legitimidade. Não vemos pessoas a pensarem para além do dia da manhã. Não vemos pessoas a pensarem para além da sua relação com o seu próprio eleitorado. E, portanto, nós precisávamos de pessoas ousadas, como aquelas que começaram a construir a Europa e perceberam que a Europa tinha muito mais futuro a tratar da paz do que a tratar da guerra. Precisávamos de alguns, 2, 3. Portanto, então estes não são os a mim não me repugna, certas para não me resolver repugna este nada a problema. nacionalidade. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas irritarem-se porque, digamos, França e Alemanha têm mais protagonismo. Desde que o protagonismo seja bom, não é? Portanto, o problema não é se... nestas situações de grande crise, as coisas não vão ser por uma convergência entre todos protagonistas. Não, vai haver quem se destaque, vai haver quem traga ideias decisivas. Se elas forem da França ou da Alemanha ou de Portugal, é mais fácil virem de quem pensa a Europa mais do que o seu próprio país na Europa. Os países menos desenvolvidos pensam mais o seu país na Europa e não a Europa no seu conjunto, infelizmente. Porque podiam dar um belíssimo contributo e não há razão nenhuma para os protagonistas não serem da Europa do Sul, ou do Norte, ou do Mediterrâneo. Mas neste momento Faltam-nos estadistas, vamos pensar que a pressão é tão grande que os que não são estadistas, empurrados pela gravidade dos problemas, pensem para além do dia da manhã, pensem para além das eleições que vêm aí. E estas são as pessoas certas para resolver este problema da Europa? São as que temos. A democracia, aí não podemos ter dúvidas. Nós podemos não achar que não são os melhores. Podemos achar que têm inúmeros defeitos. Mas em democracia são eles que têm a legitimidade para tomar as decisões e temos que confiar que eles vão tomar as decisões que nos vão ajudar a sair desta situação. E, obviamente, se eles não são aqueles que nós gostaríamos, a responsabilidade é, obviamente, sempre dos eleitores em democracia. E ainda não começou a cimeira, já assistimos a um desmembramento da União Europeia, com o Reino Unido a dizer que não assinava se os interesses, uma alteração ao tratado, se os interesses britânicos não fossem, de alguma forma, salvaguardados. E temos Angela Merkel a já falar numa revisão do Tratado 17 e também Jean-Claude Juncker a dizer que não gostaria, mas não se opõe. Mas esse é um... Repare que em Portugal passa-se o mesmo. Quer dizer, as pessoas falam demais, não é? Nem sequer cuidam de criar um ambiente favorável Há coisas que se dizem cara a cara, digamos, nas reuniões, não se dizem aos órgãos de comunicação social, não se dizem à partida para a reunião, não é? Enfim, tudo isto é um pouco misterioso para quem tem alguma experiência destas coisas. Não ajuda nada em reuniões muito importantes fazer grandes declarações. E, portanto, não se deve sobrevalorizar o que disse o Primeiro-Ministro do Reino Unido, que ele limitou-se a falar no seu Parlamento para as questões que estão ao alcance do seu Parlamento. O que ele disse é certíssimo do ponto... Pode um Primeiro-Ministro dizer que não vai defender os interesses nacionais, mas não se deve sobrevalorizar isso. Ele fez uma intervenção perfeitamente... Já disse aquilo dezenas de vezes, todos os Primeiros-Ministros já disseram aquilo dezenas de vezes, não tem nada de novo, mas transformou-se, como muito bem está a dizer, numa parangona, num ruído, não é? Mas eu não vou... Ser o Presidente do Eurogrupo já a admitir, já torna-se mais importante. O Presidente do Eurogrupo o que disse foi coisas para equilibrar, porque depois vai-se falando, depois é preciso alguém que equilibre, quem tem responsabilidades de coordenação tem que equilibrar declarações infelizes, enfim, tudo isso é espuma, tudo isso é relativamente secundário. O que é importante é que a Cimeira tome decisões. E acha que podemos esperar uma decisão, finalmente, depois de tantas cimeiras, nesta... Estamos quase a cair no abismo, como disse Sarkozy, sim. Não. Pode forçá-los? Eu sinceramente acho que corremos um risco tremendo de desconstrução da Europa e do euro. Não é? Um risco minoritário, não é um risco maioritário, mas esse risco está aí. Nós habituámos muito a que não havia risco, habituámos muito a pensar que o euro era eterno, que a Europa era eterna, não é? E fizemos coisas muito erradas do ponto de vista das políticas públicas, exatamente porque achámos que a Europa era demasiado forte. Não é? Como aqueles clubes que sempre ganharam o campeonato e acabam na segunda divisão porque acharam que um clube que ganha um campeonato não pode descer à segunda divisão. Já quase todos, em todos os países europeus, desceram à segunda divisão, sobretudo quando fizeram coisas mal feitas. Portanto, esta realidade é que é nova. Portanto, e ajuda muito, para além da incerteza, à depressão, porque aquilo que parecia uma couraça à prova de bala, afinal, não existe. Eu acho que isso vai ajudar as pessoas que têm responsabilidades a tomar as decisões, porque acabar com o euro é praticamente impossível sem uma
sem gerar uma bomba atómica no sistema económico mundial e criar uma coisa absolutamente, digamos, caótica, não é catastrófica, é caótica, sem nenhum controle do ponto de vista das consequências. Portanto, isso não me parece que seja possível, que alguém no seu perfeito juízo e com o mínimo de capacidade, bem sei que temos governantes relativamente ignorantes e pouco preparados, mas não creio que isso vai acontecer. E, portanto, temos que confiar que se tomem um conjunto de decisões. As decisões também não são uma varinha de condão. Isto é, quando alguém tem uma doença, a decisão de uma terapia correta pode ser uma terapia muito complexa. E o que é que vai valer? É a percepção do doente e da família do doente que a terapia complexa vai resultar. Não é o anúncio da cura, não é? E, portanto, nós não podemos esperar desta cimeira o anúncio da cura. Não é? Tinham que tomar aquelas 2 medidas ou 3 medidas, está resolvido. Não. O que vai ter que ser feito é uma apreciação pela população, pelos eleitores, pelas empresas, pelos mercados, de fora da Europa, dos vários, de que aquele caminho tem sentido e configura uma terapia. Eu acho que isso é possível. Espero não estar a ser otimista. Mas depois de tantas cimeiras, a tentar tratamentos, como diz, fases de tratamentos complexos, já parece que o mercado, o tal mercado já... Esta tem uma coisa de novo que transparece nas declarações e nas caras a sensação de que esta é diferente das outras. Acho que é claríssimo. Tivemos o Comissário dos Assuntos Económicos a dizer 10 dias para decidir o futuro do euro. Exatamente. E 10 dias até esta cimeira, e é decisiva. E, portanto, eu creio que toda a gente que vai participar nesta cimeira tem noção de que não pode fazer o que fez nas anteriores, que é tomar pseudo-decisões que depois não são concretizadas. Portanto, isso creio que não corremos esse risco e, portanto, creio que pode vir a correr bem. Há, lamentavelmente, uma probabilidade não diminuta, minoritária, mas não diminuta, de que corra mal. Esse é o nosso problema. E o que é que pode correr mal? É ser as alterações feitas e assinaturas de tratados ou não, ou decisões tomadas apenas a 17 e não mostra essa união? Isso não levanta problema. A lógica da Europa tem uma União Económica e Monetária, tem uma zona euro, tem países com relações com a zona euro, temos mesmo um espaço económico europeu para além da própria União Europeia. Isso não tem problema nenhum, desde que as regras sejam claras e estejam estabelecidas e possam ser desenvolvidas. Isso não levanta... É complexo, não é simples. Às vezes gostamos mais de soluções simples, mas na Europa não podemos ter, infelizmente, soluções tão simples. Mas a imagem também torna a dar uma fragilidade. Dada a situação que fragilidade. temos, não é? Mas o que tem que haver são decisões que possam ser levadas à prática rapidamente e que possam, como explicava, introduzir uma travagem total a esta passagem de uma crise de liquidez a uma crise de solvência. E, portanto, a Europa tem que conseguir convencer com as decisões que toma de que vai ser possível fugir da recessão, vai ser possível crescer e que o vai fazer num quadro novo, inteiramente novo, de responsabilidade em relação à despesa pública e em relação, portanto, à necessidade de emitir dívida. A solução para trás pode ser construída a partir daqui. Portanto, não é tão difícil. Não é? Agora, se continuar a haver responsáveis que pensam que a questão essencial do que lá estão a fazer é tentar poupar algum do custo da crise para o seu país, ou para os seus bancos, ou para os seus industriais, ou para quem quer que seja. Para os seus eleitores, mais importante que tudo. Ou para os seus eleitores, não funciona. Portanto, ou seja, por isso é que eu lhe digo que há aqui um risco de não correr bem, minoritário. Espero, todos esperamos que possa correr bem. Creio que há fundamentos sólidos para tomar as decisões. Há, obviamente, uma coisa que não ajuda, que é alguns fundamentalismos, desde os fundamentalismos dos que acham que não se paga a dívida, que se pode fazer tudo, até aos fundamentalismos dos que acham que a uma crise deste tipo podemos resolvê-la com uma ortodoxia de recessão. Esses uns parecem mais rigorosos, outros parecem mais, digamos, gastadores, não é? Mas são esses vários fundamentalismos ideológicos que temos que afastar, porque também penso que esta cimeira poderá correr melhor se der um sentido muito pragmático, muito prático às decisões e não um sentido ortodoxo, seja do que quer que seja. É um tempo de decisão. A Europa podia não ter entrado na Segunda Guerra Mundial, entrou. A Europa, veremos o que é que a história vai dizer, poderia ter evitado um colapso económico
Vamos ver se evitou ou não Vamos ver se evitou. evitou ou não. Nos próximos dias Eu saberemos. Eu de creio certeza. que não estamos numa lógica em que se deva falar tão drasticamente como se num tem colapso. falado, não é? O euro Mas vai pode acabar, ser a Europa fragilizado mas e recuperar mais tempo. Mas existe um perigo. Mais tempo. Mas não é muito forte. E vamos esperar então que os governantes, os que lá estão, que temos que estejam atentos estejam à altura desta vez. e que tomem as algumas decisões corretas, pelo menos para acalmar esta crise que afeta a Europa. Obrigada, Nada, foi um gosto. Dr. Augusto Mateus.